Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talk Show e Podcast Carreira e Suas Vozes, apresentado no programa Madrugada Astral, pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Agora disponível também nos canais da Madrugada Astral e Cláudia Cardillo Oficial, tanto do YouTube quanto do Spotify. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito legal. Eu já conversei com ela nos bastidores, Belisa Araújo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que delícia. Eu também fico muito feliz, porque faz tempo que eu quero te trazer aqui. Você sabe disso, né? Quero que você conte quem você é. Muito prazer. Meu nome é Belisa. Você pode me chamar de Bel. Eu sou arquiteta. Tenho uma sócia, que é a Stefânia Games, que ela queria também muito estar aqui, mas ela está gravidíssima. Está de 8 meses, vai nascer daqui a 3 semanas. Que gostoso, dá os parabéns para ela e um abraço grande. É a segunda filhinha dela, então ela realmente não conseguiu estar. Vim representando nós duas, então nós somos arquitetas, nós temos um escritório de arquitetura, que chama Betelier Arquitetura, e hoje nós somos professoras de Feng Shui. Temos um canal que chama Projetando com Feng Shui, onde nós compartilhamos tudo que nós aprendemos da técnica do Feng Shui para outros profissionais que também querem usar esse conhecimento. E olha, para você que não acredita em Instagram, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu conheci essa dupla de mulheres maravilhosas e empreendedoras pelo Instagram. Elas estavam fazendo uma jornada online, eu me inscrevi, gostei muito do que eu ouvi, do que eu aprendi, do que eu coloquei em prática e decidi chamá-las. E olha, faz tempo que eu estou esperando para elas poderem vir. Eu não sabia disso. A sua assessora sabe disso. Ela não me contou. Porque quando a gente encontra alguém que ensina com propriedade, com paixão, com conhecimento, eu preciso trazer para compartilhar, né? E além da beleza das duas, elas são super simpáticas, são os amores. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai gostar bastante também. Bel, conta para quem está te ouvindo, por favor, como é que começou essa trajetória da vida de vocês na arquitetura e em que momento que vocês decidiram abrir o ateliê? Ateliê. Bom, a arquitetura é quase que um chamado, né? Vou falar em nome das duas, assim, vou falar um pouco mais em primeira pessoa, mas é bem parecido, né? Nós sempre gostamos de desenho, então quando chegou a época de escolher a faculdade, a gente foi para essa área mais da arquitetura, porque tinha essa questão de desenhar, a gente achava que a gente ia desenhar todo dia. Mentira, não é assim que funciona no mundo profissional, mas tem muito desenho. E dentro da faculdade começamos a estudar. Na faculdade você aprende a parte muito técnica, né? E que faculdade que você fez? Fiz Mackenzie. Eu e a Tef, nós duas fizemos Mackenzie. Ela é um pouquinho mais nova que eu, então quando eu estava me formando, ela estava entrando, assim. E foi lá que vocês se conheceram? Não, nós nos conhecemos num estágio depois. Quando fizemos estágio no mesmo escritório, foi lá que nós nos conhecemos. Sempre fomos dupla, sempre funcionou muito bem a nossa dinâmica. E a gente resolveu montar um escritório juntas. No primeiro era até com mais uma pessoa, só que primeiro escritório, a gente não sabia empreender, a gente não sabia toda essa parte administrativa, gestão. Você não aprende isso na faculdade, a verdade é essa. Então, nosso primeiro negócio deu muito errado. Mas muito errado, gente. De não conseguir ter dinheiro, não tinha fluxo de caixa, a gente não sabia organizar tudo isso, a gente não sabia fazer marketing, gestão, administração, distribuição de tarefas, nada. Então, o primeiro escritório fechou. Que idade você tinha quando vocês começaram a empreender? Acho que eu já tinha... Gente, sabe que eu não sei? Eu vou fazer a conta, mas a gente tá 14 anos juntas, eu e a Tef. Então, você estava formada, tipo, uns 23 Sim. anos. Era novinha, né? É novinha. Hoje a gente olha para trás e a gente percebe o quanto a gente se cobrava naquela época, né? Mas era tudo novidade. E o programa Carreira e Suas Vozes, ele é exatamente para isso. É para trazer experiências como a sua, para mostrar para quem está em casa nos ouvindo que é possível a gente fazer. E mesmo que a gente faça e dê errado, a gente ainda precisa tentar de novo outras tantas vezes até conseguir fazer direito, né? Não me arrependo de nada. Nem de ter dado errado no primeiro escritório, não me arrependo. Isso é muito gostoso você de falar, porque não ficou um trauma. Tá tudo muito limpo isso na sua vida, né? Muito fluido, né? Fez parte do seu aprendizado, né? Por ter dado tão errado, ter visto aquele... Foi um sonho desmoronando na nossa frente, assim, o trauma acontece. Tá? No momento, né? No momento, porque na hora que você monta, a gente montou uma sala comercial lá no Itaim Bibi, que é uma região nobre aqui de São Paulo, para quem não é de São Paulo,
Então, a gente alugou a sala, a gente decorou a sala, arquiteta, né? A gente Claro. montou a sala, decoramos tudo, fizemos tudo lindo, maravilhoso do nosso jeito e deu errado. Então, aquilo foi muito assustador. E aí a gente percebeu quão não prontas nós estávamos para empreender. E como foi para a família de vocês o impacto do fechamento desse... Eles queriam que a gente fizesse carreira. Não, vai fazer um concurso público, procura um lugar mais estável. Só que acho que a nossa alma não cabia nisso. A gente precisava estar dentro da gente. E a família oriental, ela é mais estável, né? Ela quer estabilidade na vida, né? E o concurso público, ele traz essa estabilidade, né? Porém, você precisa fazer o que você gosta. E qual foi a virada de chave que vocês duas fizeram e perceberam que vocês podiam trazer o Feng Shui como um aliado para dentro do escritório? A pronúncia está correta? Tá certa. Não tem uma forma muito certa, porque como é uma palavra em chinês, a fonética a gente aceita brasileirar, não tem problema nenhum. Foi justamente quando a gente fez a segunda tentativa. Porque quando a gente voltou, vamos abrir um novo negócio? Vamos. Foi mais ou menos isso, a gente vai de novo. Sim, nós vamos de novo. Aquela respirada Quanto tempo? funda. Não deu um ano. Entre acabar o primeiro negócio e a gente tentar de novo, não deu nenhum ano. Mas nisso a gente realmente estudou. A gente estudou planos de negócios, a gente entendeu como é que funcionava tudo. E a gente percebeu a importância de ter um diferencial. E a gente começou a pesquisar quais eram os nossos potenciais, o que a gente poderia trazer de diferencial para o nosso negócio. E a gente viu, tem o Feng Shui. A gente já estava testando nas nossas vidas, estava tudo dando tanto errado, né? A gente começou, vamos testar com a gente, e começamos a ver muito resultado na nossa vida. E a gente resolveu, vamos tentar com isso? Vamos. Então, esse era o nosso diferencial. Traz uma coisinha que fez a diferença na sua vida. Posição de comando. Posição de comando é uma forma de você se colocar no espaço pelo Feng Shui que você fica. Eu vou tentar descrever em palavras para quem está escutando, mas exatamente como você está sentada. Você está de frente para a porta de entrada, para quem está entrando no ambiente, na diagonal oposta da porta. Não sei se conseguiu ficar visual assim para vocês. E com uma parede protegendo as suas costas. Então, é uma situação onde você consegue enxergar tudo o que está acontecendo no ambiente, tem uma leitura plena de tudo o que está acontecendo e você está segura, você está protegida. E isso manda tanta mensagem para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente, que você está tranquilo, está seguro e daí você consegue produzir no seu 100%. Então, isso fez muita diferença. Que no quarto, em casa, né, avançando um pouquinho mais a nossa conversa, também é importante, né, você ter essa visualização da porta, da janela, né? Como é que é a posição ideal da cama Seria no quarto cama, para relacionamentos? Sim, gente, no quarto é super importante a gente colocar a cama nessa posição de comando, justamente porque o quarto é o nosso micro-universo, é o lugar onde a gente vai descansar à noite, e o dormir é um ato que é complexo, se eu parar para pensar, é o momento onde você está mais vulnerável. Então, quando éramos caçadores-coletores, a gente procurava uma toca, um lugar seguro para a gente dormir. E hoje a gente não tem mais essa relação tão forte. Mas a forma como você dorme, ele molda muito a forma como você se sente. Então, quando você dorme de costas para a porta, você não vê quem está entrando, você fica vulnerável, você se sente vulnerável e você acaba moldando o seu comportamento em cima disso e você não sabe nem o porquê. E isso atrapalha, inclusive, relacionamento, porque a partir do momento em que você não se sente bem e não sabe colocar em palavras o porquê, a chance de você projetar esse sentimento no pobre do ser humano que dorme do seu lado é gigantesca. E é engraçado você falar isso, né? Eu estava lendo outro dia que tem lugar certo para o homem e para a mulher, ou para a pessoa mais dominante dormir, né? Sim. Tem o lado esquerdo, o lado direito, e qual é a posição certa? Existe uma recomendação, sim, do Feng Shui, porque eles analisam, os chineses, eles analisaram a casa em energia yin e yang, que é energia mais feminina, mais delicada, mais voltada ao cuidado, e yang, que é aquela coisa ativa, de entrar em movimento, entrar em ação. E a gente tem as duas, todo mundo, os homens e as mulheres, os dois têm as duas energias, e a gente precisa delas em momentos específicos da jornada. Quem está empreendendo está usando o lado yang. E precisa equilibrar esses dois. Mas eu vou tentar descrever também. Imagina que você está de pé, de frente para uma cama de casal. Então, você está pertinho de onde ficam os pés do casal. E do outro lado tá os travesseiros. Então, do seu lado, onde você está, do lado direito, é o lado feminino, onde em teoria dormiria a mulher. E do lado esquerdo é o lado masculino. Mas as pessoas podem inverter. Acontece muito de casal que está no momento, a mulher está no momento que ela precisa apresentar um grande projeto ou defender uma
uma apresentação, uma banca, alguma coisa assim, ela pode usar isso a favor dela, dorme do lado Isso piano. impacta até nas decisões da casa, né? O lado que a pessoa É dorme. muito engraçado isso. Como pode, É comum, né? até os casais, às vezes, sempre dormiram invertido pelo Feng Shui e inverterem mesmo a polaridade. E o homem fica muito mais dedicado ao lar e a mulher muito mais forte. E a gente que está em casa, que está ouvindo a Bel contar essas coisas, é interessante você começar a olhar para os espaços que você tem em casa e começar a colocar em prática o que ela está trazendo, porque da mesma maneira que impactou a vida dela e mudou a vida dela e o negócio que elas montaram, e hoje é um negócio muito próspero, né? Completamente diferente, né, daquela primeira situação que vocês passaram. Quando a gente coloca em prática, a gente muda a vida da gente e impacta a vida da família, né, Bel? Sim. É muito interessante isso, né? Porque acontece muito, sabia? De vir para o nosso escritório, procurar uma consultoria, até mesmo uma reforma com o Feng Shui, vem uma pessoa só. Ou vem só a esposa, já veio só o marido, ou veio até um filho, e a gente faz o que é possível. Então, vou dar um exemplo, o menor exemplo possível. Vem um filho, ele vai mexer no próprio quarto. E ao alterar o quarto dele e ele começar a mudar o comportamento, não é uma coisa forçada. Ele começa a mudar a forma como ele enxerga o mundo. Ele começa a mudar as atitudes dele e, consequentemente, os resultados. E aí, por exemplo, as outras pessoas da família começam a... O que você está fazendo? Me explica o que é isso daí. E começam a se aproximar um pouco mais dessa técnica, começam a replicar e daí se tocam por isso, né? E começa a transformação. Daí, então, é realmente o exemplo, ele vai arrastando as pessoas. É muito bonito de ver. É muito bonito e a gente vê isso no mercado também, né? Muitas pessoas ainda duvidam que o Feng Shui ele possa fazer isso e eu percebo que no seu meio, né, da arquitetura, o próprio mercado, né, duvida que isso possa acontecer e vê às vezes com outros olhos, né? Como é que vocês driblam essa situação para poder se projetar do jeitinho que vocês sonharam? Sabe o que é engraçado? Que acho que é o medo do empreendedor, de uma forma geral, né? Quando a gente foi começar a falar sobre isso, a gente chegou a montar um curso sobre isso, a gente teve muito medo de falar, porque a gente achou que a gente ia receber reiterismo, que a gente ia ser muito julgada, massacrada pelo mercado. E não foi assim, sabia? A gente foi muito bem recebida pelo mercado, a gente quase não teve, pelo menos até hoje, reiterismo. Então, tem muito disso de você falar, ter a coragem de dar o primeiro passo e saber se colocar. Então, de mostrar, a gente sempre abordou o caminho do testa você. Coloca esse conhecimento em prática. E nós somos muito professorais na forma como a gente ensina as coisas. A gente quer que as pessoas apliquem, que elas consigam compreender e usar, para elas enxergarem os resultados nas vidas delas. Porque uma coisa sou eu falando, outra coisa é você tendo colocado em prática os conhecimentos e falado, olha, deu certo para mim também. Ou a pessoa perceber isso, ou testar com o cliente relatar resultados positivos. Isso tem a ver como você faz a entrega de vocês, né? Porque você tem a visão técnica da arquitetura com os princípios do Feng Shui, né? E você consegue projetar isso da melhor maneira possível na vida das pessoas, né? Sim. E eu acho que a questão das pessoas aceitarem é porque vocês trazem isso com muito amor, né? Foi. E sabe o que é interessante? Quando a gente começou a entrar no universo do Feng Shui, ele não era do arquiteto. Ele estava muito mais no ambiente da decoração do que, e até de dica de revista, do que da arquitetura. E acho que porque nós temos a formação da arquitetura, quando a gente começou a estudar isso, a gente falou, gente, isso daqui é arquitetura pura. A gente pode usar isso em todos os nossos projetos. E quando a gente criou o Projetando com Feng Shui, não teve como. A gente fala arquitetez, a gente brinca, né? A gente acaba falando a nossa linguagem, que é um pouco mais técnica. E querendo ou não, talvez isso tenha ajudado a trazer mais credibilidade para a técnica. Porque a gente consegue traduzir na linguagem dos arquitetos, dos designers, dos decoradores, até mesmo dos engenheiros. A gente consegue fazer essa leitura e trazer muito mais credibilidade. Isso é verdade, né? E é interessante porque a gente vê o quanto as escolas evoluíram, né? Antigamente, e você tem razão, as revistas de decoração, elas traziam muito isso, elas traziam o mapa, né? A planta, como que a gente podia aplicar isso em casa. Que escola que vocês fizeram?
A gente estuda a linhagem, chama Budismo Tântrico Tibetano do Chapéu Preto. E ele é ele é A assustador. escola do chapéu preto, A né? escola do chapéu preto. Chapéu, todo mundo assimila isso com bruxa. Fala de onde é que veio esse chapéu preto. É porque na linhagem do budismo tibetano, os monges que estudavam o Feng Shui usavam chapéu preto. E daí veio esse nome. A gente vai falar isso aqui no Ocidente, as pessoas falam, o que que é isso? É a mais popular, né? É a No mais Ocidente, popular, né? porque ela veio Aqui- para os Estados Unidos, foi muito disseminada nos Estados Unidos e veio para cá. É interessante isso, né? Como a gente precisa olhar para o Feng Shui de uma maneira positiva, né? Eu gosto muito, né? Como as cores influenciam o humor das pessoas? Muito, muito. Porque a cor é a primeira coisa que as pessoas reparam, né? A gente olha para uma caneca e fala... A primeira coisa que a gente olha, a caneca é branca e azul. Você vê a cor, né? No nosso cérebro mesmo, a nossa parte visual, ela toma uma grande parte do nosso cérebro. E a cor, na verdade, tudo que você enxerga está estimulando o tempo todo. Isso é muito engraçado também, porque aqui no Ocidente a gente dá muito valor para a cor. Lá no Oriente, eles dão muita importância para a essência. É engraçado você perguntar para um chinês o que que é essa caneca. Ele vai falar, é uma cerâmica azul. A gente fala, é uma caneca azul que é de cerâmica. A forma como... A A hierarquia forma, é né? A diferente. cor e a forma, né? O objeto em si é mais importante do que a Isso. essência, que para eles é o contrário, né? Exato. Mas pensando na cor, né? A cor, ela tá o tempo todo estimulando. Ela nos estimula. Então, dependendo da cor que você usa, você vai ter uma resposta até do seu corpo em relação a isso. Então, E isso é muito pessoal, né, Bel? Eu quero até trazer um exemplo aqui, que há uns 20 anos atrás eu trabalhei numa empresa, num dealer de distribuição de equipamentos de audiofilia de hi-fi, assim, de alta tecnologia, e a esposa do dono, ela decidiu trazer um especialista em Feng Shui. legal. E eles foram muito felizes porque eles perguntaram antes de fazer a mudança quais eram as cores que me influenciavam Uhum. mais, né? Tem algumas pessoas que se irritam um pouco com as cores, né? São mais sensíveis às cores, né? Uhum. E eu pedi exatamente a cor azul, um painel azul na minha frente para me acalmar, para me relaxar, porque o marketing, a comunicação são sempre departamentos que demandam muita criatividade, né? Sim. Embora o azul não seja a cor ideal para a criatividade, ele ameniza, né, a Ameniza. mentalidade da gente, ele vai trazendo para o centro, ele traz uma harmonia muito grande, Sim. né? E o azul, ele tem esse efeito, Sim. né? Eu Escreva tenho uma perfeito. parede azul em casa, que eu tenho uma fonte, uns quadros do mar, eu vou remetendo ao mar, né? Ao céu Uhum. azul, ao mar azul, mas nem todo mundo é assim. Quando a Perfeito. pessoa chega para você e fala que ela quer mudar o ambiente dela, tanto do escritório quanto da casa, e não sabe o que quer, como que você descobre? Me fala. Você tocou num ponto muito importante, até por isso que a gente não pode colocar o Feng Shui inteiro numa caixinha, porque o Feng Shui precisa do ser humano, porque tem as questões globais, então o azul ele representa tudo, exatamente tudo que você falou, se foi precisa nas suas palavras, mas existe a minha história, a minha memória, então se de repente para mim, no momento em que eu vivi um grande trauma, perdi uma pessoa muito importante da minha vida, eu estava num quarto azul, o azul não vai ter uma relação de tranquilidade e calma para mim. Eu vou associar isso a luto. Então, o azul não, por mais que, pela lógica, por todos os pontos, o azul seja positivo e tranquilizador, para essa pessoa não vai ser. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa entender. A gente chama de reunião de integração. A gente faz uma anamnese da pessoa para conseguir pegar essas histórias. Porque o geral, o global, o conhecimento a gente já tem. Agora, tua história, eu preciso que você me conte. Que legal isso, né? Eu acredito que seja aí um grande diferencial da sua empresa e do Projetando com Feng Shui, né? Você ouvir a história da pessoa, né? E isso é um ponto que pra gente fez toda a diferença. Porque quando a gente estava lá na faculdade, a gente aprende técnica, a gente aprende as harmonizações de cores, como as tendências de moda, mas pra gente ainda tinha um vazio, faltava alguma coisa, porque faltava essa conexão com o ser humano que vai habitar esse espaço. Porque fazer uma casa bonita, que vai ser bonito aqui, em Milão, no Japão, tudo bem, qualquer um faz. Agora, fazer uma casa que é perfeita pra você, era isso que estava faltando, e foi isso que a gente encontrou com o Feng Shui. Porque a partir da análise daquele gráfico que chama Bagua, não sei se já ouviram falar isso, é um gráfico tem 8 lados,
que a gente analisa as 9 áreas da vida. Tem 8 lados, E não mas o é um centro gráfico conta. que parece uma pizza, hein? Ele é um pouquinho diferente. Que eles são 8 lados e o centro conta, por isso que são 9 áreas. Mas quando você entrevista, conversa com a pessoa, tendo em base essas 9 áreas, você faz um raio-x da vida da pessoa, daí você consegue entender exatamente o que é importante para ela, quais são os valores dela, quais são as dores dela. E a partir disso, daí você consegue usar as cores, os layouts, toda a casa para ativar o tal do Ti, para que a pessoa se sinta bem lá dentro. Que delícia de conversa que eu estou tendo aqui com a Bel. Que gostoso, né? Saber que você preza e você leva essa essência sua e ressalta ainda a essência das pessoas, né? Muito gostoso isso. Além de mim, que sou uma curiosa, né? Uma empresária, musicista, escritora, que preciso de um lugar o lugar influencia o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo. Eu não consigo trabalhar num lugar bagunçado. A psicologia explica isso, mas eu sempre arrumo tudo antes. Como na cozinha também, eu arrumo a louça toda antes, ponho na máquina. Deixo tudo fluido para que eu comece a criar. Tanto a minha sala do escritório quanto a minha cozinha são áreas de criação para mim. Mas eu quero saber de você, quais são os profissionais que procuram para fazer os seus cursos? Eu só vou comentar porque eu não consigo, gente. Esse aqui, você tem esse lado sensível muito aflorado. Então é por isso que você não consegue ficar num ambiente que está bagunçado. Mas esse é o ideal. Esse é o ideal, porque o ambiente está realmente influenciando todo mundo o tempo todo. Então, parabéns por fazer isso. Que gostoso. É eu me policio, né, para não parecer que eu tenho toque. Porém, eu preciso realmente organizar a minha linha de pensamento antes de eu começar a criar. Porque, exatamente, o espaço organizado ele vai te ajudar a organizar os pensamentos mesmo. E as pessoas que nos procuram hoje são arquitetos, decoradores, designers de interiores, mas a gente tem um volume muito considerável de pessoas que estão transitando de carreira, que querem começar a trabalhar de uma forma mais conectada, mais humana. E aí, nesse grupo, assim, a gente tem de dentista, fisioterapeuta, todas as áreas. Eu já vi que até médicos, né, eles estão fazendo Feng Shui, e é importante a gente comentar, porque a carreira, ela não é engessada, né? Não é porque a pessoa é acadêmica, ela dá aulas na faculdade de medicina, que ela não vai levar para o consultório dela e para as pessoas que passam com ela um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, né? Porque o ambiente também é terapêutico, né? Também. E sabe que foi muito engraçado, teve um psicólogo que a gente fez um trabalho em conjunto, nós trabalhamos com a paciente dele, e ele já trabalhava 10 anos com essa paciente. Daí nos conhecemos e ela fez uma consultoria com a gente. E nessa uma consultoria, como o Feng Shui ele é muito preciso, né? Ele é quase que a acupuntura dos espaços, ele é muito preciso. A gente fez a reunião com ela e a gente chegou nas conclusões, pela lógica do Feng Shui, apresentamos para ela, ela mostrou para ele o nosso trabalho. Ele ligou pra gente e falou, como que vocês conseguiram chegar em 2 reuniões, o que eu tô há 10 anos cavando nessa mulher? E aí ele começou a somar isso também, a gente começou a unir forças sobre isso. Porque os estímulos também são diferentes, né? Você estimulou ela com perguntas que talvez ele nunca tenha pensado na vida dele. Ele sempre foi por um lado terapêutico, por um lado pessoal, e você não. Você olhou o todo e conseguiu chegar, E né? sabe o que é interessante? A gente brinca que a casa fala. Então, a gente organiza a nossa casa de alguma coisa que faz sentido dentro da nossa cabeça. Mas no final a gente está expressando sentimentos, pensamentos, comportamentos na forma como a gente distribui a nossa cama, na forma como a gente deixa ou não organizada a nossa mesa de trabalho. Então, só de ver o que está acontecendo num espaço, a gente consegue ter uma leitura. Esse raio-x que ele demorou 10 anos para perceber, a gente viu, foi simplesmente ler a casa, porque a casa está falando o tempo todo se a gente sabe ler. Exatamente. E você me lembrou de uma coisa que meu pai falava. Meu pai deu treinamento na área de recursos humanos durante a vida inteira, né? Ele fez uma migração de carreira e depois abriu a empresa dele. E ele falava que a bolsa da mulher também fala muito, né? Quando a mulher despenca a bolsa em cima da mesa, todo mundo sai correndo. Então, mantenha a sua bolsa, além da sua casa, super organizada. Eu conversei hoje com a Abel. A Abel tem uma empresa de arquitetura, trabalha com Feng Shui. E ela tem os cursos tanto presenciais quanto online também. Fala suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, como eu te encontrei também.
Tem o canal Projetando com Feng Shui em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, até TikTok estamos explorando agora. LinkedIn é Projetando com Feng Shui em todas as redes. E tem o escritório de arquitetura, que é BTLIE Arquitetura, B mudo, T mudo, Lier de ateliê. Arquitetura também, é só Instagram, basicamente. Instagram e o YouTube é muito tempo abandonado, pobre coitado. Mas eu tive uma conversa fantástica aqui com ela. E se você gostou de um conteúdo tão delicioso como esse, me segue nas redes sociais para mais temas como esse. @CláudiaCardillo Oficial.